Olá, está no ar o Espaço AproSoja, seja bem-vindo! E hoje vamos falar sobre reforma administrativa. Para tratar sobre este assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o presidente da AproSoja Mato Grosso, Fernando Cadori. Presidente, bem-vindo ao Espaço AproSoja. Mais uma vez, obrigado por trazer esclarecimentos aqui para toda a sociedade. Eu que agradeço, sempre uma satisfação estar participando aqui. Presidente, para começar, a AproSoja Mato Grosso defende que a reforma administrativa deve acontecer antes. Por quê? Bom, como na casa da gente precisa equilibrar os gastos antes de tentar ganhar mais, ou arrecadar mais no caso do governo. Então, de nada adianta aumentar a arrecadação ou deixá-la mais eficiente se não tiver o ajuste fiscal, se o Estado não souber equalizar os gastos públicos, né? E o que quer dizer isso? O que se arrecada tem que ser suficiente para fazer a gestão pública, oferecer os serviços que o cidadão precisa para sua sobrevivência, os serviços básicos, saúde, saneamento básico, educação, enfim, infraestrutura. Então, primeiro precisa se equalizar, arrumar a casa, para depois as outras coisas vêm na sequência, como a reforma tributária e as outras reformas mais que o país precisa. Assim como a sociedade, a entidade também enxerga que a máquina está inchada? Sem dúvida nenhuma, isso é uma constatação, é fato, né? A nossa legislação é antiga em relação a isso, ela precisa ser modernizada e de maneira a qual que ela fique condizente com a realidade atual do país. Eu citei o exemplo da casa, o que a gente faz quando falta dinheiro no nosso orçamento? A gente enxuga, corta, procura identificar o que seria o problema, e é isso que o Estado, o país precisa fazer para que as outras reformas venham, e aí sim o cidadão tenha serviço de qualidade. Isso tem que ser ajustado, né? Então eu gosto de fazer essa analogia que é muito parecido, né? Eu acho que a gente tem que saber o que tem, de que maneira gastar, é o ajuste fiscal que tem que ser feito, para depois falar em arrecadação, em reforma tributária, enfim, nas outras que tem que vir. Uhum. E pensando nessa lógica de interromper o aumento da máquina e aumentar a arrecadação, que a AproSoja fez aquela campanha sobre a reforma administrativa primeiro, né? E tratou também sobre alguns comparativos de gastos de saúde com a folha de pagamento. Como é que foi essa campanha que a AproSoja fez? Bom, o objetivo foi mostrar para a população o desequilíbrio que existe nas contas, o ajuste fiscal necessário. Um exemplo, o investimento que se faz em folha de pagamento é 2 vezes mais que se gasta em educação, 3,5 vezes mais do que se gasta em saúde e 20 vezes mais do que se gasta em saneamento. Então é preciso que seja feita a reforma para equilibrar as contas públicas. Nós defendemos uma reforma que atinge todos os poderes de maneira igualitária. Algumas categorias aí do funcionalismo público, em especial do executivo, alegaram que serão as mais afetadas com essa reforma. Qual é a reforma que a AproSoja defende? É a reforma que vai afetar só o funcionalismo do executivo ou de todos os poderes? Como eu disse, a gente precisa de uma reforma que atinja todos os poderes, independente de qualquer coisa. Então, não tem nada a ver com um setor ou com outro, é uma reforma para o país, para a população de maneira geral. Inclusive, para funcionários que carregam seus setores nas costas, como falado anteriormente, sejam contemplados também nessa reforma. E até que se juntem a nós, porque um Estado eficiente, sem dúvida nenhuma, vai ser um Estado que vai ofertar serviços melhores, vai conseguir pagar melhor para as pessoas com desempenho melhor. Então, a reforma tem que ser feita de maneira igualitária para todos os poderes, sem distinção. Nós não entendemos dessa maneira, não vimos assim. A população, de maneira geral, vai ser beneficiada quando a reforma andar. Essa é uma discussão que surgiu aqui entre os produtores de soja e milho, mas é uma discussão de toda a sociedade, né, presidente? Como cidadão, como pessoas, como qualquer outra que reside no país, independente do setor que trabalha, seja no serviço, no comércio, na indústria, o país precisa disso. O país não vai conseguir se manter da maneira que está, e nem o imposto, nem o tributo vai ser suficiente para tapar todo esse rombo se não fizer esse ajuste necessário. Então é de interesse sim da população de maneira geral, e nós apoiamos sem dúvida nenhuma. A AproSoja tem feito alguns trabalhos com relação aos parlamentares para tratar esse assunto? A AproSoja tem mostrado esses números, alguns exemplos foram citados aí.
E é do conhecimento, os parlamentares sabem, conhecem. Eu acho que é um paradigma que tem que ser quebrado, porque vai ser uma mudança muito importante para o país, independente de partido político, de esquerda, de direita. Eu acho que o que está se discutindo é o futuro das próximas gerações que vão vir e da atual. Nós precisamos que o país cresça, precisamos de infraestrutura, de educação, de saúde, de saneamento básico. E isso só vai ser possível não com os tributos que estão aí, nem o aumento da tributação, mas com o equilíbrio das contas. Enquanto os gastos forem maiores do que se arrecada, nunca a gente vai conseguir ofertar para a população um serviço de qualidade. Presidente, obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço e a gente segue à disposição. E por hoje é só. Para saber mais sobre os programas e projetos da ProSoja Mato Grosso, acesse o nosso site e fique de olho também nas nossas redes sociais. Até mais!